Vocês são livres para amar? Fechem os olhos e imaginem um casal que se ama. Agora, imaginem essas duas pessoas se casando. Adicionem detalhes à cena. O local do casamento, a roupa que vestem, as madrinhas e os padrinhos, as pessoas convidadas, o discurso do proclamante. Agora, imaginem esse casal à espera de um bebê. Abram os olhos. Eu vivi a maior parte desses eventos exatamente como vocês os imaginaram. Até que a vida me convidou a amar de um jeito que eu nunca havia imaginado. Após 22 longos anos, eu tomei a decisão de encerrar essa história. Menos de um ano depois, eu me lembro como se fosse hoje, uma grande amiga me perguntou: Jana, tu já pensaste em te relacionar com uma mulher? E não é que essa amiga me conhece mesmo. Alguns meses depois, eu conheci a Ângela. E entrou água nas botas. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei por uma mulher. E eu percebi que, mesmo sendo uma pessoa esclarecida, eu jamais havia imaginado, para mim, um amor que não fosse aquele convencional. Eu simplesmente não tinha imaginado que eu pudesse viver outras formas de amor. Vocês já se apaixonaram a ponto de passar o café sem pó? Ou de dirigir a caminho do trabalho, ouvindo a mesma música repetidamente e pensando naquela pessoa? Se vocês não viveram isso, eu sinceramente recomendo que vocês o façam. Eu passei a viver com a sensação diária de que eu tinha pouquíssimo tempo para viver tudo o que há para viver. Eu tinha pressa, nós tínhamos pressa. Nós tínhamos urgência de estar juntas. Em pouco menos de 2 anos, nós fomos morar juntas. E nós decidimos nos casar. Nós decidimos nos casar exatamente do jeito como vocês imaginaram no começo da minha fala. Nós desejávamos casar vestidas de noiva. Ou melhor, de noivas. Afinal, nós seríamos as noivas. Monja Coen, que celebrou o primeiro casamento religioso homoafetivo aqui no Brasil, aceitou presidir o nosso casamento. Alugamos um salão de festas à beira do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, e começamos a nos dedicar ao planejamento de todo o evento. Nossa lua de mel teria viagem a Londres e garantimos as passagens logo nos primeiros meses do planejamento. Assim como muitos outros planos, a pandemia da Covid-19 acabou com o nosso sonho de casamento de forma implacável. No entanto, foi durante o isolamento da pandemia que a Ângela e eu nos demos conta de que quando um casal se basta, sobra espaço para um filho. Ou, no nosso caso, para 2. Nós decidimos ser mães. E lá fomos nós, intensas e na velocidade 2, atrás também desse sonho. Há muitas formas de maternagem. Assim como muitas famílias homoparentais femininas, nós fizemos um procedimento de reprodução assistida que nos permitiu gestar. Eu fui a mãe gestante e a Ângela foi a mãe não gestante. Esperar um bebê é muito desafiador. Agora, multipliquem por 2. Eu tinha o dobro de hormônios, o dobro de náusea, o dobro de esquecimento, o dobro de sensibilidade. E olha que eu já sou uma pessoa muito sensível. Mas nós também somos mães em dobro. E eu tinha ao meu lado a melhor mãe que as nossas bebês poderiam ter. Todavia, nada nos preparou para o que viria. A medicina salvou as nossas vidas, mas ainda não estava preparada para lidar com a nossa forma de amar.
Ainda no primeiro trimestre da minha gestação, a Ângela começou o protocolo oficial de indução à lactação. E pasmem, ela já tinha leite nas muitas semanas antes, na verdade, de as nossas filhas nascerem. Só que os desafios da paternidade não ocorrem, não acontecem, não surgem só quando os filhos nascem ou quando os filhos chegam. Com 28 semanas e 3 dias, eu recebi o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. Uma complicação da gestação caracterizada pelo aumento da pressão arterial e pela presença de proteínas na urina. Em casos graves, pode colocar em risco a vida da mãe e do bebê, exigindo internação e vigilância médica constante. Então, eu fui imediatamente hospitalizada. Minha internação durou 27 dias. Tempo durante o qual nós descobrimos que a Ângela não poderia amamentar as nossas filhas na UTI neonatal em decorrência de uma compreensão equivocada sobre a amamentação cruzada. Era inacreditável que em pleno século XXI isso ainda acontecesse. Além disso, o sistema do hospital nem sequer possuía os campos necessários para que a Ângela também fosse cadastrada como lactante dos nossos bebês. Nós não aceitamos essas determinações e nos dedicamos ao letramento da equipe que nos assistia, tanto sobre o protocolo de indução à lactação, quanto sobre a própria dupla amamentação por casais homoafetivos femininos. E vencemos. Hoje, o sistema do hospital possui 2 campos para o nome das mães, as quais podem amamentar seus bebês na UTI neonatal e, inclusive, utilizar a sala de esgota mamária. Apenas 48 horas depois dessa decisão histórica, as nossas Ina e Ananda nasceram. A nossa história mudou o protocolo de dupla amamentação por casais homoafetivos femininos nesse hospital. O melhor dos mundos eu tive. Nada contra os pais presentes, que existem. Mas, gente, quando acabou minha licença maternidade e eu voltei a trabalhar, as minhas filhas ficaram em casa com a mãe. Com a mãe que troca a fralda, com a mãe que faz dormir, com a mãe que amamenta. No ano seguinte, a monja Coen me escreveu, me dizendo que alguns meses depois estaria no Rio Grande do Sul e que fazia questão de celebrar o nosso casamento. Imediatamente eu respondi para ela, dizendo que os nossos planos tinham mudado e que a gente tinha decidido ter filhas. Não adiantou. Apenas 54 minutos depois, ela me respondeu para me dizer que fazia questão de celebrar o nosso casamento. Então, no dia 4 de setembro de 2022, nós promovemos a celebração do amor. Uma comemoração de 3 coisas: nosso casamento, a bênção da sabedoria das nossas filhas e o aniversário de 1 ano de vida delas. Acho que não tem problema, né? A gente ter filho primeiro e casar de branco depois. Brincadeiras à parte, o nosso sonho de casamento virou o casamento dos sonhos. E a nossa lua de mel teve um upgrade, na verdade 2. Com apenas 1 ano e 8 meses, Ina e Ananda viajaram conosco e nos divertimos na Londres, como elas costumam dizer até hoje. Nossa história é permeada de desafios, de discriminações e de microagressões, mas é também permeada de amor e de liberdade para amar. Eu percebi que amar publicamente é um privilégio e também uma responsabilidade. Por isso, eu transformei a minha história em ação. Ainda durante a minha gestação, eu percebi a minha responsabilidade em relação às pautas LGBTQIAPN+. Eu faço parte de um grupo privilegiado de pessoas que conseguem amar publicamente. Então, eu me tornei uma ativista das pautas LGBT.
Eu sou uma pessoa comprometida com a promoção da diversidade, da equidade, da inclusão, especialmente no contexto da identidade de gênero e da orientação sexual. É por isso que hoje eu coordeno o coletivo LGBTQIAPN+, desta universidade, integro o Comitê de Diversidade e Inclusão, ministro atividades acadêmicas sobre diversidade e inclusão e oriento pesquisas sobre a pauta. Com toda a força da minha história, eu encerro dizendo que eu sou livre para amar. Meu propósito é contribuir para que todas as demais pessoas tenham segurança para viver a vida que faz sentido a elas, para honrar quem elas são e quem elas amam. Porque, afinal de contas, não dá para ser feliz sem ser livre para amar. Não dá para viver sem ser livre para amar. Muito obrigada.